Bom dia, Liana, aqui é o Fabiano falando. Bom dia, Fabiano. Bom dia. Bom contar com você, com os comitês Lua Livre. Que maravilha, estou vendo muita gente bacana aqui. Bom dia a todo mundo. Já já a gente começa a audiência. Que seja muito produtiva para a cidade. Bom dia a todas, todos e todes. Declaro aberta esta audiência pública, o orçamento que queremos para discutir o orçamento público da cidade do Recife, previsto na Lei Orçamentária Anual e no Plano Plurianual. Eu começo dizendo que esta é uma audiência pública histórica, inédita. Pela legislação em vigor, a audiência pública precisa ocorrer depois que a lei é publicada. Nosso mandato, que acredita no princípio da participação popular, que acredita que o orçamento público, assim como todas as políticas públicas, precisam ser previamente debatidas com a sociedade civil, com o povo, está promovendo pela primeira vez na história da Câmara Municipal do Recife uma audiência pública em que nós teremos a oportunidade de debater as leis orçamentárias e a destinação do orçamento da cidade antes do esgotamento do prazo de emendas, antes que a lei orçamentária seja sancionada. Isso que nós estamos fazendo, que é inédito e é histórico, nós pretendemos que um dia se torne regra, não só no Recife, mas em todo o país, já que esta é uma legislação federal. Orçamento não pode ser debatido exclusivamente na gestão ou nas casas parlamentares. Tem que ser debatido e construído com o povo. O meu partido, o Partido dos Trabalhadores, tem uma história em relação a esse tema, quando promovia durante décadas, e eu sou oriunda da cidade, que tem a experiência pioneira nisso no mundo, Porto Alegre, que é a experiência do orçamento participativo, que foi considerada uma experiência referencial no mundo inteiro. Infelizmente, essa experiência foi deixada pelos gestores, ela não foi entendida como uma política de Estado, ela foi entendida como uma política de governo, e dentro do nosso mandato como vereadora do Recife, através dessa audiência, a gente tenta resgatar, é claro que com os limites próprios da atividade parlamentar, mas a gente resgata essa tradição salutar, democrática do orçamento participativo e, mais uma vez, fazemos história na Câmara Municipal ao promover essa audiência pública inédita, que essa seja a primeira de muitas e não seja só promovida pelo meu mandato, mas por todos, inclusive, de preferência, pela própria comissão responsável pela discussão do orçamento aqui na Câmara do Recife, que é essa experiência que hoje é inédita, ela se institucionalize
e se transforme em uma regra a ser observada pela nossa Casa de José Mariano. Mas é com muita alegria, muita honra, que nós recebemos cada uma e cada um de vocês hoje para discutir as prioridades orçamentárias do Recife. Nós tivemos essa mesma experiência na discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias e o resultado foi muito rico. Nós vamos mostrar alguns exemplos para vocês do resultado desse debate com a sociedade civil. Lá na LDO, nós fizemos uma reunião pública, não chegou a ser uma audiência pública, não houve tempo regimental suficiente para que fosse uma audiência. A audiência tem que ser requerida e aprovada pelo plenário da Câmara Municipal com, no mínimo, 15 dias de antecedência. Esta é uma audiência pública. Na experiência da LDO, das diretrizes orçamentárias, nós fizemos uma audiência pública e, rigorosamente, todas as sugestões foram por nós ouvidas, analisadas de acordo com a legislação e todas que cumpriam os requisitos da lei foram apresentadas em forma de emenda e, por isso, nosso mandato bateu o recorde de emendas apresentadas, foram 81 emendas, mas o mais importante não é o número de emendas que a gente apresentou, sim o fato de que todas, 100% das sugestões que nós recebemos foram transformadas em emendas à LDO, quando elas cumpriam os requisitos legais, e mais, aquelas que não cumpriam, nós demos o retorno a todo mundo dizendo por que não se enquadrava como emenda à legislação. Então, isso é o que a gente acredita de participação popular, e nós estamos muito otimistas também de que desta audiência virão contribuições importantes para a nossa legislação e para o nosso orçamento. Sem delongas, eu vou pedir ao nosso advogado, Igor Araújo, que faça uma breve apresentação de algumas questões que são um pouco burocráticas, mas que a gente acha muito importante dividir com a sociedade civil. É importante que a sociedade domine, digamos assim, esses entraves burocráticos que muitas vezes são utilizados como desculpa para não implementar o nosso orçamento. Então, gente, mesmo que seja um pouquinho chato, mas a gente tem que saber, porque é exatamente esse tipo de entrave burocrático que eles utilizam para impedir que a gente cumpra, ou que a gente consiga avançar nas discussões orçamentárias. Essa vai ser uma apresentação breve, apenas com as principais premissas que a gente faz questão de compartilhar com vocês, porque compartilhar informação é compartilhar e dividir poder. Foucault, né, gente? Então, vou passar aqui para o nosso advogado, para o Igor. E, Igor, eu solicito, então, que você faça uma explanação sucinta, para a gente abrir. Em seguida, a gente já vai abrir, tá certo, gente? Assim que a gente terminar essa explanação sucinta, tá, Igor? A gente vai abrir para ouvir as contribuições. A nossa audiência vai ser bem dinâmica, também nisso ela vai ser inédita. Essa audiência não tem mesa. Todo mundo aqui vai falar. Bom dia a todas, todos e todes. Mais uma vez aqui estamos realizando essa audiência pública sobre as leis orçamentárias. É um compromisso, como falou a vereadora Liana, do nosso mandato com a participação popular, a garantia do orçamento participativo, tanto formal quanto materialmente. Então, nós precisamos ouvir a população, a sociedade civil, as organizações, para saber o que é que nós vamos propor como emendas, tanto atualmente na Lei Orçamentária Anual, quanto no PPA. E antes disso, a gente tem que explicar também à própria sociedade o que são essas leis, o que elas significam e o que é que a gente pode mexer diretamente nos 2 diplomas. Então, vamos lá.
uma explicação sucinta, como foi orientado. Pronto, nesse slide a gente tem a definição das 3 leis orçamentárias, que foram construídas na Constituição de 88. O Plano Plurianual, para fazer uma apertada síntese, é uma lei em que todos os investimentos e todos os programas do governo que durem mais de um exercício financeiro estão dispostos. Então, se o governo quiser fazer algum programa, alguma ação ou alguma operação que dure mais de um ano, pode ser 2, 3 ou os 4 anos de mandato, deve colocar no plano plurianual. E também, se a vereadora ou o vereador quiser incluir um programa que tenha duração maior do que um ano, deve se incluir no PPA. Essa é uma das principais leis e é feita logo no início do governo. No primeiro ano, o governo faz e envia à Casa Legislativa para que a gente analise. A lei de diretrizes orçamentárias a gente já debateu, já aprovou, já está a lei. Foi objeto de nossas emendas, foram 80 que nós protocolamos. Algumas foram aprovadas, como a gente vai ver mais lá para frente, mas é uma lei que traça as metas e prioridades daquele ano. A lei vai dizer como é que a lei orçamentária tem que ser construída e quais são as metas para aquele ano, diretamente. E a lei orçamentária anual, pode-se dizer que é a principal lei de todo o pacote, é aquela que diretamente vai dizer o quanto que o município pretende arrecadar em impostos, taxas ou outras fontes, e o quanto ele prevê gastar em despesas por órgãos, por programas, por ações, atividades, projetos ou operações. Então, nós temos essas 3 leis e estamos debatendo atualmente o PPA e a LOA. E eu, como professora, né, vou... Então, gente, o plano plurianual, ele é muito importante para a determinação de programas continuados, certo? Programas que vão ter uma continuidade ao longo do tempo, eles têm que estar previstos no PPA. A LOA é uma coisa mais concreta, são as despesas, né? As receitas e as despesas previstas para o próximo ano, para 2022. Agora, observem que essas 3 leis, elas se comunicam. E a LOA, a lei orçamentária, do ano, eu não posso estabelecer uma despesa para o ano seguinte se essa despesa não estiver de acordo com as diretrizes orçamentárias que a gente já aprovou e com o próprio plano plurianual, porque o dinheiro não pode ser investido se não houver uma coerência com aquilo que se determinou de diretriz e aquilo que está previsto em um programa do governo. Então, as 3 leis, elas se comunicam. Tanto que quando a gente faz algum tipo de emenda para a LOA, para a Lei Orçamentária Anual, a gente tem que indicar aquela despesa, ela está ligada a qual programa do plano plurianual, a qual diretriz da LDO. Se a gente não indicar a pertinência no PPA e na LDO, não vai ser aprovado, tá? Desculpa, gente, professora tem sempre, né, que fazer esses comentários. Certo, professor e das melhores. Pode passar o slide, vereador. Tem como voltar um? Isso, Maria, está vendo, não? Travou? Rapidinho, pessoal. Travou aqui. As agruras da tecnologia. Pronto, perfeito, pessoal. Continuando, a gente falar um pouco sobre o PPA,
porque na Constituição diz que essa lei tem dois focos. O primeiro foco é traçar as diretrizes, objetivos e metas das despesas de capital e das delas decorrentes. O que são despesas de capital? São investimentos, são recursos do município que vão ser usados para criar algo. E o PPA vai traçar tanto essas despesas de capital quanto as delas decorrentes. Vamos fazer um exemplo. Se a gente precisar de uma escola, vocês trazem a gente a demanda que nós precisamos construir uma escola, nós propomos a emenda e ela é aprovada. A escola pode ser construída em 6 meses, mas como ela vai gerar uma série de gastos que vão durar mais de um ano, tem que estar no PPA. Outra diretriz, objetivo e meta que é traçado pelo PPA são dos programas de duração continuada, ou seja, aqueles que duram mais de um ano. Então, a gente tem que ter em foco que o PPA são projetos que sempre duram mais de um ano. Pode. Aqui a gente tem um exemplo de um programa, é desse jeito que está no projeto que veio, e vocês podem ver aqui que nós temos o eixo estratégico e aqui embaixo o programa, que é o 1236, a expansão e melhoria na infraestrutura de atendimento, que é na composição do próprio programa diretamente, e cada programa é composto por ações, e cada ação é composta por operações. Então, são nesses pontos que a gente vai propor emendas e adicionar ou modificar o que tem. Pronto, aqui, essa ação está dentro de um programa, e você vê, tem aqui a ação, o número dela, 1.032, construção, ampliação e equipagem de unidades de saúde, e embaixo aqui, sem o negrito, são as operações. Então, nesse caso, a gente tem uma ação e a gente pode incluir aqui como operações as construção ou ampliação de outras unidades de saúde que não estejam previstas aqui diretamente. E as nossas emendas virão das ideias que forem trazidas aqui nessa audiência. É interessante aqui, gente, porque esse slide que a gente está usando como exemplo foi um caso que a gente ficou estudando e tomou um debate nosso grande, porque nós estudamos também os pareceres de rejeição das emendas nos anos anteriores, e um dos motivos foi indicar bairro. A gente não pode indicar o bairro, isso é uma coisa que é um grande limitador. É impressionante como, inclusive, as nossas emendas são muito mais limitantes do que as emendas da Assembleia Legislativa, da Câmara dos Deputados. A gente tem uma série de limitações que outras casas legislativas não têm. A gente não pode, por exemplo, indicar bairro. E aqui vocês estão vendo que aparece UPA e Bura. UPA, Mostardinha. Então, o que nós concluímos é que o poder público, né, a prefeitura, ela pode indicar o bairro, mas quando a gente indica, eles rejeitam a emenda. Perfeito. E aqui a gente no slide traz também as dimensões e os eixos que o projeto lá do Poder Executivo da Prefeitura trouxe. Então, aqui a título de informação que são 4 dimensões e dentro de cada dimensão tem um eixo estratégico. E dentro de cada eixo vai ter um programa, uma ação, programas, ações e conjunto de operações, que é sobre os quais as nossas emendas vão incidir. Então, a título de informação é assim, de forma até diferente do outro governo, claro que todo governo tem a sua modificação, está construído o PPA atual e é onde nós vamos incidir. Gente, depois a gente vai disponibilizar esse slide, tá, para vocês, para quem quiser fazer as sugestões também usar isso aqui como critério, né? Obviamente, hoje a gente já vai ouvir tudo, mas a gente vai disponibilizar para quem quiser, a gente ainda tem prazo até o dia 25, e daí vocês utilizarem esses eixos e as dimensões como critério para pensar as propostas que vocês querem fazer, certo? Pronto, fechado o PPA, o projeto que a gente recebeu, vamos agora falar da LOA, da Lei Orçamentária Anual, do projeto que veio da Prefeitura. Então, a estimativa de receitas que a Prefeitura trouxe atualmente é de quase 6 bilhões e 600 milhões de reais. Então, a quantidade de recursos que a Prefeitura prevê que vai arrecadar no ano que vem e vai poder investir em órgãos
programas, atividades, ações, etc. E todos os recursos que forem arrecadados vão ser distribuídos entre os órgãos e entidades da prefeitura para fazer os fins do Estado e os fins do governo diretamente. O Estado como aquela parte da prefeitura, aquela parte do Poder Executivo que não pode ser modificado quando um governo sai ou entra. Então, a gente colocou aqui a título de informação, e para a sociedade é importante saber quantos recursos o município fica, quantos recursos que são nossos também, inclusive impostos e taxas, vão para a prefeitura realizar suas atividades. Pronto, alô, a questão das emendas. O prazo é de 20 dias corridos, assim como o do PPA. As duas leis chegaram juntas e o prazo final é também dia 25 de outubro. As emendas parlamentares... Deixa eu só fazer uma observação, gente, porque o prazo final é 25 de outubro. Se vocês mandarem para a gente alguma sugestão no dia 25, a gente não tem tempo. Por quê? Porque a gente tem que adequar, a gente tem que colocar a justificativa, a gente tem que colocar dentro dos eixos, a gente tem que informar o programa. Então, tem toda uma adequação jurídica que a gente precisa fazer. Então, por favor, vamos combinar o seguinte: até no máximo dia 20 a gente está recebendo para a gente ter o tempo, tá certo? Mas o que a gente receber, isso aqui é garantido no nosso mandato. O que a gente receber de sugestão, a gente vai analisar todas, mas até dia 20, tá? Por favor, não mandem nada dia 25, que não tem condição nenhuma da gente avaliar, da gente colocar o eixo, colocar o programa, escrever a justificativa, tá certo? Então, o dia 25 é o prazo final para a gente protocolar. Pronto, só porque prazo, gente, prazo é prazo. Exatamente, Pedro. Então, vejam, diferente do PPA, as emendas da LOA, elas têm alguns requisitos que estão previstos na Constituição e na lei orgânica que a gente tem que seguir direitinho. Então, o primeiro, como a vereadora Liana falou, é que a nossa emenda e a própria LOA tem que ser compatível com o plano plurianual, que está o projeto atualmente, e a LDO em vigor. O segundo ponto é que, quando a gente remaneja os recursos que estão dentro da LOA, e na LOA a gente não pode acrescentar programação, a gente tem que remanejar de recursos, se a gente vai tirar... Explico. Certo. O vereador está pedindo para eu explicar melhor. Na LOA, a gente tem que remanejar recursos. Então, para cada ação, programa, atividade, a gente pode, em emendas parlamentares, enviar recursos. Então, digamos, se há um programa aprovado relativo à habitação, nós podemos enviar recursos para lá. Só que para cada recurso que a gente enviar, a gente tem que indicar de onde vai vir o dinheiro, qual é a fonte. Então, se a gente criar um recurso, tem que anular uma despesa diretamente em relação a isso. E aí tem algumas limitações da Constituição para a gente anular essa despesa, que não pode envolver encargos com o pessoal, com o serviço público, e nem o pagamento da dívida pública, mas para cada vez que a gente quiser adicionar recursos a um programa, alguma ação, operação, tem que indicar a fonte de custeio. De onde é que vai vir? Eu vou traduzir, desculpa. Deixa eu traduzir esse juridiquês, que realmente é complicado. Esse juridiquês é uma língua que nem todo mundo se dá bem com ela, tá? O que o Igor está querendo dizer, gente? Ele está dizendo que aquele é um orçamento, as receitas previstas, 6.590.000 reais. A gente não cria receita no passe de mágica. A gente não tem como dizer assim, olha, eu quero construir uma escola, certo? Você quer construir uma escola, mas da onde vai vir esse dinheiro? O dinheiro, ele já foi todo previsto na proposta de lei que o prefeito mandou. Ele não deixou R$1 sobrando. Ele já fez todas as previsões. Então, quando a gente emenda, a gente modifica. Se eu disser que tem que criar uma escola, eu vou ter que dizer de onde eu vou tirar esse dinheiro que já foi previsto para outra coisa. Então, eu tenho que indicar. Onde é que eu vou anular? Obviamente, a gente vai propor emendas anulando despesas da verba de publicidade da prefeitura. Já vou dizer para vocês,
Vai passar? Não vai passar nada. É claro, né, meu povo? É óbvio que não vai passar nada. Mas a gente vai fazer a emenda. Se vai passar, não vai passar, não é com a gente. Até por uma questão de petição de princípios. Muita verba prevista para publicidade. Muita verba prevista para publicidade, a gente discorda que uma receita que receitas tão significativas sejam destinadas à publicidade. O que a gente vai fazer? A gente vai emendar a lei orçamentária, pedindo anulação de despesa de publicidade para outras áreas que nós entendemos mais importantes. A gente já sabe que não vai passar nada, é óbvio, né? Porque o governo tem maioria e eles não vão deixar, né, de querer fazer publicidade. Mas, gente, isso é uma questão política. Também a gente vai usar a emenda como petição de princípio, porque a gente não acha errado que seja tanto dinheiro destinado à publicidade, quando outras áreas poderiam e deveriam ter mais investimento. Então, a gente vai fazer a emenda sabendo que ela vai ser rejeitada, mas é uma forma da gente fazer uma afirmação política. E acho que com esse exemplo também consegui explicar o que quer dizer. A gente não cria receita do nada. A gente sempre tem que fazer um remanejamento. Eu vou tirar de um lugar para colocar em outro. Traduzir o juridiquês, eu acho. Espero ter conseguido. Traduziu bem, você era especialista em traduzir juridiquês. Pronto, pode passar, para compreender. Pronto, nesse caso aqui, como disse a vereadora Liana, a gente, além da lei da Constituição, estudou também os pareceres que rejeitaram as emendas na LOA passada e também no PPA. E, a partir disso, a gente viu as principais causas de rejeição das emendas para que a gente não cometa os mesmos equívocos e trate de criar emendas técnicas e adequadas para garantir o nosso trabalho legislativo. E agora eu vou fazer um elogio para o meu jurídico, que é top, porque meu jurídico estuda, viu, gente? Estuda muito, toda a equipe estudou a legislação orçamentária, os pareceres, a jurisprudência, para a gente qualificar nossas propostas de emenda e tentar, ao máximo, fazer com que todas as sugestões de vocês sejam aprovadas, né? Eu citei o caso que a gente já sabe que vai ser rejeitado por motivos políticos, mas a gente estudou muito jurídico nosso, maravilhoso, o Igor, Patrícia, a galera top aqui do nosso jurídico, estudou com afinco toda a jurisprudência, todos os pareceres, todo o histórico de decisões da Câmara das outras legislaturas, para poder garantir que as sugestões de vocês sejam transformadas em emendas bem escritas que tenham chance de aprovação. E aí eu não vou deixar de elogiar o jurídico do nosso gabinete, que é top. Obrigado, vereadora. O jurídico todo fica ruborizado. Mas pronto, essas são as três principais causas. A primeira é apontar o que se deve fazer com os recursos. Isso não é possível, a gente só pode direcionar o recurso para um órgão ou um programa sem indicar lá na emenda o que é para fazer com eles. É claro que por questões políticas e até mesmo diálogo com os órgãos do governo, a gente pode conversar para que aquele recurso que nós enviamos seja aplicado naquilo que a vereadora pretende. Mas indicar diretamente na emenda a gente não pode, só pode na LOA destinar os recursos. Sim, pode passar. Os outros demais requisitos são relações mais técnicas, como a questão da anulação da despesa, que a vereadora já passou, ou de mexer na reserva de contingência. Questões mais técnicas que a gente vai ter esse cuidado aqui, mas é importante estar na apresentação para que se possa ter em mente o quanto a gente se debruçou e está fazendo um trabalho de qualidade aqui na Câmara Municipal. Gente, esse aqui é um exemplo de emenda que nós aprovamos na LDO. E o mais chocante é que não tinha previsão na LDO para infância e juventude. Não tinha. Nós incluímos. Vejam a importância. E isso foi também a partir da nossa audiência pública. Então, aqui não é
eu não estou fazendo aqui um elogio do mandato, eu estou fazendo um elogio da participação da sociedade civil. Vejam a importância da sociedade civil contribuir. Isso aqui foi sugestão que veio da nossa audiência pública, a gente transformou em emenda, foi aprovada, e se não fosse essa sugestão que veio na audiência pública lá da LDO, as diretrizes orçamentárias teriam ficado sem previsão de políticas para a infância e juventude. Eu acho esse exemplo aqui brilhante. Então, promover políticas públicas de combate ao trabalho infantil, claro, também, né, a nossa setorial de direitos humanos teve uma importante contribuição nessa emenda, mas isso aqui, gente, combate ao trabalho infantil, enfrentamento do abuso sexual infantil, as disposições do marco legal da primeira infância, nada disso estava na LDO. Veio a partir da audiência pública, então veja a importância da gente estar aqui pensando juntos as prioridades, juntas e juntos, as prioridades do orçamento. Muito bem, gente. Então, obrigada por terem acompanhado essa apresentação. E, gente, essa audiência, ela também, né, do ponto de vista metodológico, porque a gente não tem mesa. A gente decidiu não ter mesa. Essa é uma audiência exclusiva de escuta das sugestões da sociedade civil. Então, nós já vamos abrir as inscrições para ouvir, inicialmente pelo prazo de 3 minutos, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos começar com 4 minutos, e daí, se for o caso, a gente diminui. Pode ser assim? Vamos começar com 4 minutos, vamos ouvir as sugestões. Quem quiser essa apresentação, a gente é só nos pedir por WhatsApp. Está aqui o número 99960-1300. Eliana, eu também quero mandar a sugestão. Eu estou aqui participando, ou eu fiquei sabendo por um amigo que vocês estão recebendo as sugestões de emenda até o dia 20 de outubro. Manda pelo nosso WhatsApp, 99960-1300. Gente, tudo que chega nesse WhatsApp, inclusive a gente nem chama de WhatsApp, a gente chama de gabinete virtual. Tudo que chega no nosso gabinete virtual, tudo a gente avalia. Tudo a gente responde. Então, não tenham preocupação em relação a isso. Chegou no gabinete virtual, é um protocolo digital, tá certo? Então, vamos abrir as inscrições pelo prazo de 4 minutos. Se for o caso, depois a gente reduz o prazo para poder ouvir todo mundo. Marconi, acho que é a primeira inscrição, é isso? Daniel Valença, segunda. Alguém, por favor, pode organizar a lista para eu não furar a fila, mas creio que o Marconi é o primeiro inscrito e o Daniel o segundo. Marconi, você tem a palavra pelo prazo de 4 minutos. Se você conseguir abrir a câmera, seria ótimo. Se não, tudo bem, não tem problema. Então, bom dia. Eu não estou conseguindo me visualizar, não sei nem se está... Acho que a câmera não está virada para você, Marconi. Vira ela, clica ela para virar para... Agora! Bom dia, Marconi. Bom dia, Liana. Né? Também agradecer pelo convite aí. Malu tem feito um pouco esse diálogo, né? Tanto do movimento LGBT com... Eu sou Marconi Costa, faço parte do movimento... Você está Marconi? Oi? Tá. Desculpa, perdão, não tá, desculpa, eu que tô... Gente, por favor, reinicia o tempo do Marconi, por favor, que eu tive um probleminha aqui. Obrigada. Pronto, Marconi. Então, bom dia, né, a todos e todas e todos. Sou Marconi Costa, faço parte do movimento LGBT Leão do Norte, sou morador da comunidade dos Coelhos.
né? E como eu tinha dito anteriormente, Malu tem feito um pouco esse diálogo, né? De estar fazendo a divulgação também aí, parabenizar a Malu Aquino por esse trabalho. Colocar a vereadora, que é de extrema importância, né? A gente colocar para a sociedade o diálogo um pouco sobre o PPA, sobre a LOAS, que a gente que está no controle social, a gente sempre sentiu muito essa dificuldade, né? Então, como propostas futuras, creio que a gente vai sair um pouco desse momento remoto, né? De a gente construir um curso de formação sobre como manusear um pouco esse PPA, essa LOAS, que é uma grande dificuldade. Não só... Eita, agora... Não só para a população LGBT, né, mas para todos os que estão na frente das suas violações de direitos. Né? A gente do Leão do Norte, no início do ano, a gente fez um monitoramento sobre os equipamentos e serviços da cidade do Recife, da população LGBTQIA+. E a gente vê que a grande dificuldade é orçamento público. Né? A gente visualiza que o orçamento lá na LOA, no PPA, é pouco. A gente já consegue visualizar a população dentro da LOA, né, do PPA, mas a gente sente a necessidade ainda de ampliar esse momento, né? Então, como na apresentação aí que o advogado fez, lá na ação, acho que é 1032, acho que é alguma coisa assim, se a gente conseguisse visualizar a população LGBT dentro do processo de ampliação dos serviços, Recife ele tem um centro municipal de direitos à população LGBTQIA+. E um centro não atende porque a equipe é pouca, a estrutura é pouca. Se a gente conseguisse descentralizar esse centro, construindo um novo equipamento em algum território das RPAs do Recife, em algumas zonas ex, né, de interesse social, também seria de extrema importância e também seria um fortalecimento do mandato, né? A gente também eu estava visualizando lá em dimensão do eixo estratégico, eu acho que foi do tema saúde que apresentou. Também a gente não consegue visualizar, assim, minha grande preocupação e a preocupação do movimento LGBT no Recife é que a gente não consegue visualizar, por mais que tenha lá a ação, a gente não consegue dar um grande destaque numa garantia de direito da população LGBTQIA+. Então, esse meu momento é um momento mais de sensibilizar, né? E um momento também de sensibilizar a população. Quando a gente fala de moradores de comunidade do Recife, a gente precisa também reconhecer as especificidades dessas comunidades, né? Nos Coelhos, não dá para a gente dialogar os Coelhos como a única comunidade, visualizando que as palafitas, os serviços de utilidade pública nunca chegam. Então, esse é mais um toque para o mandato também visualizar essas populações. Né? E a necessidade, quando a gente dialogar sobre comunidade, a gente conhecer um pouco essas especificidades da comunidade e como os serviços vão chegar até eles e elas, né? É um pouco isso, Leandro. Desculpa o barulho, né? Porque aqui na rua esse horário é de tudo. É de comércio, é de tudo. Muito obrigada, Marconi. Eu vou chamar o nosso próximo inscrito, Daniel Valença, da Ameciclo. Gente, coloquem, por favor, para vocês se inscreverem, coloquem também se vocês são de algum movimento social ou se vocês têm alguma atuação, coloquem ao lado do nome de vocês, por gentileza. Bom dia, Daniel, bem-vindo. Bom dia, vereadora. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui presentes. Bom, sou Daniel Valença, sou da Associação Metropolitana de Ciclistas aqui do Recife. Vereadora, como você já deve ter recebido, a gente fez uma proposta já baseada na LOA de 2019, né, que a gente chamou de LOA MOB, que é uma proposta para a Lei Orçamentária Anual para a Mobilidade Sustentável, onde a gente está propondo, vereadora, um remanejamento simples dentro da própria lei orçamentária para que a gente pare de financiar a mobilidade motorizada individual para poder usar estes recursos para a mobilidade sustentável, ou seja, aquelas pessoas que usam a bicicleta, o caminhar e o transporte coletivo.
A gente percebeu, ao longo dos nossos estudos de vida aqui da Mencico, né, que 84%, pelo menos, dos recursos que foram investidos na gestão passada foram para a mobilidade por automóvel, que é uma minoria da população que utiliza, apenas 15% da população utiliza automóvel. Ou seja, estamos com 85% da população recebendo uma minoria do recurso, né? E de uma mobilidade que é danosa à cidade, que polui, que mata, né? Que engarrafa, que causa perdas de recursos públicos para o município. E aí, então, a gente fez essa proposta. A gente agora está reformulando a proposta de acordo com a LOA 2022, né? E o PPA desse quadriênio, para que a gente possa adequar ela às propostas que a gente está colocando lá, para adequá-las para a mobilidade. Gostaria de convidá-la, vereadora, como signatária da nossa Carta da Mobilidade Sustentável, aqui, conjuntamente com os outros vereadores e vereadoras que também assinaram, assinem junto essa emenda para ela ter um poder e para a gente mostrar, né, que a sociedade está organizada e que está junta também em torno da mobilidade sustentável na nossa cidade. Então, dito isso, eu estava dando uma olhada rápida aqui na LOA e PPA atual. O que a gente vê é que existe uma reorganização, existe agora um campo mobilidade, fica mais fácil de verificar algumas coisas. Já percebi que a meta para, por exemplo, faixa exclusiva de ônibus, né, colocada como faixa azul, é muito tímida, 20 quilômetros em 4 anos, né, de faixa azul. Ou seja, vamos continuar então com os ônibus presos nos engarrafamentos, o que é um absurdo, ainda mais em tempos pandêmicos, que a gente não pode ficar aglomerado. Verifiquei, por exemplo, que a malha cicloviária só está destinada à CTTU. Isso significa que a gente só vai ter ampliação de ciclofaixa, a gente precisa de ciclovia, estruturas mais protegidas, para que as pessoas tenham confiança de utilização, e isso cabe à URB, né? Então a gente precisa que a URB também invista nessa área. Vimos que ainda se gasta muito dinheiro com a via Mangue, uma via que é só para carro, uma via que foi construída para carro por cima do Mangue, destruindo o Mangue, e a gente continua gastando dinheiro para a manutenção dessa via. A gente precisa mudar essa questão, assim, essa via Mangue não é para ser um prejuízo, e vai continuar sendo um prejuízo para o Estado ou para o município que construiu, ela continua sendo essa via, já é uma via que não tem acessibilidade, que as pessoas não conseguem atravessar, né? Então, a gente, na LOA MOB, a gente fez várias propostas de remanejamento de recursos, a gente vai verificar para fazer essas novas propostas de remanejamento. E uma coisa muito perceptível, vereadora, muitas outras medidas. Então, a gente tem um vácuo muito grande do que se é feito. Vários itens são outras medidas, onde muitas vezes o orçamento está maior em outras medidas do que nas medidas descritas. Então, acho que é uma coisa que a gente precisa também verificar como atingir e como modificar. E aí, priorizar efetivamente, com recurso, a mobilidade sustentável. Muito obrigado, vereadora. Boa tarde. Bom dia para todo mundo aí. Obrigada, Daniel. As suas observações foram precisas. A gente se debruçou especificamente, que realmente, assim, é um avanço a gente ter um programa de mobilidade especificamente, mas, de fato, tudo ligado à CTTU. Problemático. Excelentes as suas observações. Eu acho, inclusive, que a gente deveria ter uma reunião breve para a gente avançar. Acho que tem muita coisa em relação à mobilidade que a gente precisa emendar. Sobre a emenda coletiva, com certeza absoluta, o nosso mandato vai subscrever. Quanto mais vereadores e vereadoras subscrever essa emenda, melhor. Vamos articular para que o maior número tenha muitos vereadores falando em mobilidade. Acho que a gente tem que pedir para a Comissão de Mobilidade toda subscrever a emenda, tem que pedir para os vereadores que são, digamos assim, amigos, né, do cicloativismo, subscrevam, e vamos ver se a gente consegue recolher um número expressivo de assinaturas para essa emenda chegar forte e com chance de ser aprovada. E vamos conversar, porque eu acho que tem muitos detalhes, realmente. Isso que você observou em relação a outras medidas é uma realidade em quase todos os programas, é absurdo. Só para
destacar isso que o Daniel falou, gente. Tem mais dinheiro previsto genericamente em outras medidas do que dinheiro previsto especificamente em alguma operação. Então, é muito grave isso. Esse barulho, gente, é porque eu acho que tem um maracatu aqui passando por aqui. Eu estou aqui no centro, é isso mesmo. Quem é, por favor, a próxima inscrita, o próximo inscrito? A próxima inscrita é a Judite Borba, do IPET. Ai, que bom! Bem-vinda, Judite, representando o IPET, outra instituição muito amiga do nosso mandato. Bem-vinda à terceira idade, aqui no mês da pessoa idosa. Que maravilha, que alegria. Judite, você tem a palavra por 4 minutos. Maravilha e gratidão por esse espaço, que é maravilhoso. E, assim, eu gostaria de lembrar que o idoso ele tem prioridade absoluta nos programas, nas previsões e nas ações e orçamentos, pelo menos deveria ser. Eu também gostaria de lembrar que a nossa capital, 9,4% da população é de idosos. E a nossa capital é a terceira de maior número. E assim, eu nasci num país de jovens, nós somos ainda um país de adultos, mas estamos correndo a passos largos para sermos um país de idosos. Então, eu solicito a vereadora, e até mesmo porque eu conheço a mãe dela já idosa, então, assim, que ela dê uma olhada no Estatuto do Idoso, que prevê, no artigo 3º, a prioridade absoluta. E até inclusive, me prevê também que infração administrativa, o poder público, a prefeitura, não olhar essa prioridade absoluta para o idoso. Então, uma possibilidade de ser um argumento para que a gente olhe para as questões dos idosos. Eu tenho 2 propostas. Uma é em relação à educação, porque para a educação, para a saúde, a educação do idoso é uma questão de saúde, porque o tratamento de Alzheimer, ele muitas vezes o médico passa que se leia, que se estude, que se faça. Se o idoso não sabe ler, como é que ele vai fazer? Uma outra questão que a gente viu nesse momento agora é a questão do analfabetismo digital. Então, que se bote essa questão do analfabetismo digital, se tenha previsões em relação a isso. E, assim, já que nós somos 9,4% e a previsão é se aumentar isso, pelo menos 15% das diversas ações, ou 20%, seja olhada para a questão do idoso. Então, por exemplo, se tem uma meta de saúde, então, pelo menos 20% ser visto para a questão do idoso, por essa questão de prioridade absoluta e que a gente está envelhecendo. Então, E uma outra questão que também os idosos eles reclamam muito é a história dos motoristas de ônibus. Então, haver uma capacitação permanente, e eu acho que, inclusive, na questão da mobilidade urbana, ter uma capacitação permanente dos motoristas, não só para a questão do idoso, mas também para a pessoa com deficiência. Eles olharem esses públicos especiais, porque nos ônibus, muitas vezes, por ignorância, eles são mais maltratados. Então, gratidão, vereadora, muito obrigada pela oportunidade. E, assim, eu adorei a sua apresentação e já solicito. Gratidão. Judite, muito obrigada. E eu adorei as suas sugestões. Excelentes. Muito boas mesmo. Começando, inclusive, pela questão do Alzheimer, né? A senhora citou a minha mãe, que também é uma ativista dos direitos da pessoa idosa. Minha mãe é gerontóloga, para quem não conhece, musicoterapeuta, gerontóloga, trabalha com idosos com Alzheimer. Muito importante essa sugestão, muito importante a questão da capacitação dos motoristas do transporte público, para o respeito
para as pessoas. Aliás, essa questão da capacitação é uma questão que tem que incluir as pessoas com deficiência, a pessoa idosa, os ciclistas, os pedestres. Esse é um tema muito importante, a sugestão é maravilhosa. E também a questão da inclusão digital da pessoa idosa, porque realmente, hoje em dia, os excluídos digitais não conseguem exercer várias dimensões da cidadania. Então, muito importante, Judite, anotamos todas as sugestões, muito obrigada. Eu quero... estou vendo aqui o Tiago Coutinho, que bom. Tiago, por favor, mande a sua sugestão por escrito aqui no chat, que eu faço a leitura, por favor. E o próximo inscrito é o Léo Machado, do Rio Limpo, Cidade Saudável e Mundo Reiniciado. Léo, bom dia, você tem 4 minutos. Bom dia, vereadora Liana. Falar, segura o tempo aí do Léo, é só porque eu disse que eu esqueci, sabe que esse barulho que está vindo aqui embaixo, maravilhoso, sabe o que é? É a celebração dos 90 anos do Sindicato dos Bancários. Quando acabar a audiência, eu vou lá dar os parabéns ao Sindicato dos Bancários. Eu tinha que dizer isso, esse maracatu é da celebração dos 90 anos do Sindicato dos Bancários. Léo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, vereadora Liana, bom dia a todos os participantes aqui dessa audiência. Eu queria chamar a atenção que Recife tem tido uma postura de obedecer os ODS, o desenvolvimento sustentável, focado no Rio Capibaribe, né? Que é uma dimensão faraônica, tem 42 municípios na sua bacia, uma série de problemas, inclusive de flexibilização ambiental para a construção de prédio, derrubada de manguezal, via o Conselho Municipal do Meio Ambiente, de maioria governista, inclusive do representante da Câmara dos Vereadores, e nenhuma ação para rever ou ver a bacia do Rio de Jipió, que são 3 municípios, a maior parte é em Recife, e são dizeis entre a RPA 5 e a RPA 6 até desaguar na bacia do Pina, né? Isso fora área de preservação ambiental dentro da bacia do Rio de Jipió, fora a não execução dos planos urbanísticos das áreas ex, não existe nenhuma estratégia pública, política e de ação e de mobilização da prefeitura para que se atenda essas necessidades do rio e de seus afluentes dentro do território da RPA 5, da RPA 6, até chegar na bacia do Pina. Eu estive lendo o documento do PPA e, assim, é hilário o que a prefeitura propõe como ação estratégica nos próximos anos para a questão do meio ambiente da cidade, né? A questão dos rios e dos canais estão na parte de infraestrutura, e as 3 ações que fala de meio ambiente tem a ver com o Conselho de Meio Ambiente, né? Que é uma coisa séria, porque o Conselho agora está ligado à Secretaria do Controle Urbano e o Fundo Municipal de Meio Ambiente e a arrecadação dos impostos municipais de multas e licenciamento ambiental está dentro dessa secretaria, como se fosse a tampa de crush da questão ambiental da cidade e não na questão do meio ambiente, né? O fortalecimento do Conselho, e aí eu pergunto aos demais, é o fortalecimento do Conselho ou o fortalecimento dos representantes da Prefeitura? Porque eu já vi até procurador, ou melhor dizendo, procuradora, defender a derrubada de parte da mata do Fundão anos atrás, porque iria se construir empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, mas que não é faixa 1, não é faixa 2, não é a faixa entidades, enfim. E aí, o que eu quero dizer aqui, e reforçar junto à vereadora Liane, reforçar os participantes, é que há o exemplo aí do colega Daniel. Nós vamos estar, nos próximos dias, lançando uma proposta de emenda coletiva, passando por alguns mandatos de oposição à prefeitura. É óbvio, né? Porque não tem muito diálogo com os governistas. E uma pergunta que eu vou deixar é o seguinte: com esses orçamentos que a prefeitura
coloca assim, não tem uma coisa específica. O que é que pode ser feito depois que o PPA e as leis de diretrizes do orçamento passarem pela Câmara dos Vereadores? Existe alguma intervenção ainda que pode ser feita? Existe um projeto de lei que pode ser feito com foco naquele orçamento que não está específico ou só nos próximos anos, né? Porque me parece que a gente vai propor emenda, mas as emendas elas ainda estão meia perdidas, digamos assim, mas a gente está fazendo a intervenção e vamos continuar a fazer. Era isso a pergunta. Bom dia e obrigado pelo espaço. Ótima fala, Léo. Muito bom. Eu quero dizer, assim, com muita alegria, que o Rio Tegipió entrou na LDO pela nossa emenda. Nós aprovamos uma emenda orçamentária na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Rio Tegipió, que estava excluído, não tinha nada para o Rio Tegipió. E nós acrescentamos, conseguimos emendar a LDO e incluir o Rio Tegipió. Muito bom. Vou sugerir, Léo, que as emendas coletivas, você vá atrás dos vereadores da base do governo. A gente, inclusive, se coloca à disposição para fazer esse diálogo. A gente não tem que ir atrás de todo mundo. Tem que pedir também o apoio da base governista. A gente vai, se você quiser, a gente ajuda a fazer essa interlocução, porque a gente não pode deixar o flanco aberto. No mínimo, a gente tem que aperrear, né? No mínimo. E achei muito boas as falas. E se você quiser marcar uma reunião conosco para trazer mais algumas das suas pautas, a gente tem uma setorial de meio ambiente. A pauta de meio ambiente é super importante para a gente. Então, se você quiser vir aqui conversar conosco, a gente tem uma reunião, até pode ser virtual também, para a gente esmiuçar um pouquinho mais. Agora, deixa eu responder a tua pergunta. A hora é agora. Se não entrar, não tem nenhuma garantia. O momento da gente indicar despesas para 2022 é agora. Tá? A gente vai receber até dia 20 de outubro para a gente fazer as adequações jurídicas. Quanto antes nos mandarem, melhor. Tá? Então, a Liana não entrou na LOA, e agora? Agora a gente vai ter que esperar a lei do ano que vem. Tem que entrar na LOA. E mais importante ainda, tem que entrar no PPA, gente, porque o PPA são 4 anos. Não, a gente não pode dormir no ponto. O momento da gente discutir orçamento é esse. E o PPA ainda é mais importante, porque se o programa não estiver no PPA, são 4 anos que a gente não pode mexer naquele orçamento. Certo? Então, bora botar a cabeça para pensar que o momento é esse. Eita, Liana, não participei da audiência pública, não fiquei sabendo. Tem problema, manda pelo nosso WhatsApp. Manda para o gabinete virtual. Até o dia 20, a gente avisa todo mundo. A galera que trabalha com direitos humanos, a galera que trabalha com mobilidade, meio ambiente, infância e juventude, pessoa idosa. Por isso que eu estou dizendo, qual é a sua pauta, qual é a sua bandeira, qual é a sua causa, qual é a sua luta. A gente tem que fazer com que elas estejam previstas no orçamento, senão depois a gente não consegue concretizar políticas públicas. O momento é esse. Tá? Então, cadê? Deixa... Sim, agora, nosso querido Claubão, do Pedal Lula Livre. Claubão, querido amigo, bem-vindo, bom dia. Claubão, tu está com o microfone fechado, amor. Liguei agora, bom dia. Bom dia, Liana, nossa querida vereadora, que eu tive a honra, o prazer de votar e fazer a campanha. Estamos juntos. Primeiro, eu queria parabenizar, né, pela iniciativa
né, de abrir o debate sobre a questão do orçamento. E eu vou tocar em duas questões só. E você sabe que eu sou militante na mobilidade urbana, na mobilidade sustentável, e vou falar sobre isso, né? Primeiro, a questão da participação social, né? É importante, a democracia se faz assim, abrindo o debate, né? Discutindo os problemas da cidade, o direito da cidade, né? Eu acho que a Recife tem que voltar a fazer as conferências de transporte e mobilidade, precisa reativar o seu conselho de trânsito, abrir para a população, discutir os problemas da cidade com relação à mobilidade e apontar as prioridades. Que eu acho que o orçamento, né, Daniel já falou, né, eu estou reforçando, precisa ser direcionado para o transporte sustentável, ou seja, a mobilidade para todos, né? É o transporte público e o transporte ativo, não motorizado. E precisa investir. E não precisa muito dinheiro, não. A gente tem que fazer as faixas exclusivas, tem que ampliar a faixa azul, né? Ontem mesmo eu fui para o sítio histórico de Olinda e peguei um ônibus. Cheguei mais rápido do que se eu fosse de Uber. Por quê? Porque a faixa azul predomina até Olinda. Tem uns gargalos que precisam ser superados, né? Investir no transporte público, investir no transporte não motorizado. Isso vai fazer com que a população possa usufruir da cidade, ter o direito à cidade. E também limitar a velocidade na cidade, Eliana. Eu acho que tem que ter uma legislação municipal e diminuir a velocidade máxima, botar 50 km por hora, algumas faixas zona 30, algumas zona 40, e fiscalizar. Tem que investir também na fiscalização. Não adianta só a gente fazer essas ações e não fiscalizar. Tem que fiscalizar. Então, essa questão, a questão da participação social e a questão de priorizar o transporte público, né? Eu sou do setorial de transporte do PT, né? Eu sinto muito orgulho de ter você como uma vereadora do meu partido. Quem quiser participar dessa discussão de mobilidade dentro do PT ou fora do PT, pode fazer contato comigo, né? Sou também do Pedal Lula Livre e a gente está na defesa do transporte, da mobilidade sustentável. É isso mesmo, acabar com a carrocracia, investir na mobilidade sustentável no transporte público, no transporte de qualidade, porque o transporte é um direito social e é um serviço essencial. Então, temos que colocar em prática e ter subsídio, Liana. É uma questão maior, uma discussão mais federal, né? Você é vereadora, né? A gente tem que discutir com nossos deputados e conquistar subsídio para o transporte público, porque o transporte público tem que incluir as pessoas têm o direito à cidade, passa, né, pela mobilidade sustentável. Obrigado, Liana, parabéns, valeu, beijo, valeu. Claubão, eu já falei com você, assim como eu convidei o Daniel para a gente conversar com a Messico, ter um momento com a Messico, eu queria ter um momento com o Pedal Lula Livre, antes de fechar o prazo das emendas às leis orçamentárias. Quanto antes, melhor, na verdade. A gente viu alguns aspectos muito modestos, mas a gente viu alguns aspectos de transporte público que a gente queria muito discutir contigo, até porque a gente ficou com algumas dúvidas, a gente queria discutir essa questão do transporte público e discutir também, além da Messico, discutir com o Pedal Lula Livre algumas questões orçamentárias também para a faixa cicloviária, tá? Para a expansão cicloviária, etc. Tá? Então, vamos ver se a gente marca logo, tá? A Ruth Pajeú está aqui, vamos ver se a gente fecha essa agenda o quanto antes. Beleza? Agora, eu só não entendi se não estou vendo aqui, não sei se é professora ou professora Aldanês. Professora Aldanês, bom dia. Olá, bom dia. Bom, obrigado.
Bom dia a todos, todas e todos. Eu sou professor da rede particular e no momento que eu estava anotando as duas sugestões, elas foram citadas que diz respeito à inclusão e à mobilidade urbana. Com relação à inclusão, eu não sei se é possível se criar um dispositivo legal permanente para, por exemplo, coisas mínimas. Eu tenho N amigos cadeirantes que têm dificuldades imensas em trafegar pelas calçadas. Ainda não conseguem ter essa mobilidade. Então, a própria estrutura mesmo, quando se constroem prédios, eles fazem uma inclinação que não oportunizam as pessoas a ficarem nas calçadas. E outra coisa, com relação aos coletivos. Eu vi que a colega Judite Borba falou sobre isso, e eu tenho um caso particular de minha mãe, que foi subir aqueles degraus que são altos demais, não dão acesso direito à pessoa idosa, e também, se você porta algum tipo de deficiência, você não consegue subir direito, porque é muito alto o degrau. E outro colega também falou com relação ao treinamento dessas pessoas. Então, os motoristas não têm paciência e dão um distanciamento muito grande entre a calçada e o acesso ao próprio degrau. Então, são essas duas questões que eu reforço, porque eu já tinha anotado aqui, enquanto os colegas estavam falando. Desde já, obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, professora Aldonês. Importante, que bom que você também reforça, né, essas pautas que foram trazidas por outras pessoas, mostra que realmente, quando a gente faz a defesa de direitos humanos, essas causas tocam a todo mundo, né? Então, tocam aos nossos amigos, as nossas mães, os nossos pais, nossos filhos, a toda a sociedade. Agora, eu vou fazer a leitura da emenda da sugestão feita pelo Tiago Coutinho. Tiago, você tem como ligar a câmera, amor? Ah, tá aqui. Por favor, tem como fixar a imagem do Tiago? Tem como fixar a imagem do Tiago, por favor? Obrigada. Ti, bom dia. Eu vou fazer aqui a leitura. Sou o Tiago Coutinho, ativista LGBTQIAP+, e pessoa com deficiência. Em complemento, a fala sobre mobilidade reitera a importância da capacitação dos profissionais de trabalhos públicos, não só, né, os motoristas, mas a qualificação de todos os servidores públicos no âmbito municipal, em nossa comunidade, que está em constante invisibilidade, verdade. Além do sucateamento dos espaços públicos, como mercados, que não possuem um mínimo de estrutura para a ocupação dos nossos corpos, e a inclusão em calçadas, POR, desculpa, tia, eu não entendi, inclusão POR, em calçadas que são obstáculos. Super importante, a acessibilidade, a previsão orçamentária para a acessibilidade está muito vaga e pequena. A gente tem que ter inclusão de acessibilidade. A gente também não viu a capacitação, tanto PCD, Thiago, quanto LGBT, e agora, né, a fala da Judite foi muito boa também, da pessoa idosa, essa questão da capacidade, da capacitação, você é a terceira pessoa que está trazendo essa sugestão, significa que ela é muito importante, a gente precisa de capacitação, de fato, para trabalhar PCD, para trabalhar pessoa idosa, para trabalhar LGBTQIA+, a acessibilidade eu acho que você que é um ativista, não é PCD, eu acho que a gente também podia dar uma olhada, a gente podia marcar uma reunião para a gente pensar também. A gente já viu o orçamento em relação à acessibilidade. A gente achou que esse orçamento está vago, a
aquilo que a gente falou das outras medidas serem muito amplas e poucas medidas especificadas. Vamos entrar em contato contigo, eu vou pedir ou para Guilherme ou para João entrar em contato contigo. Tiago, é inclusive do Conselho Político do nosso mandato, para a gente pensar como é que a gente pode especificar melhor as políticas PCD. E a gente tem também aqui a setorial LGBT do mandato, com o Cristiano também, que faz para a gente pensar a questão do orçamento das políticas LGBT. As políticas LGBTQIA+, estão melhor previstas no orçamento do que, na minha opinião, a questão orçamentária para as políticas PCD. Acho que a PCD ainda está mais invisibilizada. A gente tem que avançar nesse orçamento e acho que a gente seria interessante a gente ter um momento de discussão específica sobre o orçamento para políticas PCD. Ti. Muito obrigada, amor. Um cheiro para você. Que bom que você veio participar, pode participar conosco. A próxima pessoa... Tem uma inscrição aqui, tem uma inscrição da Liana Lisboa. Liana, você vai querer falar? Porque daí a gente te coloca aqui nas inscrições. Seria interessante colocar a Liana Lisboa nas inscrições também. A próxima inscrita pode liberar, pode desafixar o Tiago, por favor, para deixar com quem está falando. A próxima inscrita é... Ah, tá, a Liana Lisboa não pode falar. Eu faço a leitura, então, tá certo, Liana, da sua sugestão. A próxima inscrita é a Patrícia Rosa, querida Patrícia, do Comitê Lula Livre, Justiça e Luta e do Cine Clube Campo Grande. Patrícia, que alegria tê-la aqui. Eu vou pedir para desafixar o Tiago e deixar fixo quem tiver com a fala. É possível desafixar? Informática? Opa, obrigada. Oi, Patrícia, bom dia. Oi, Liana, bom dia. Bom dia a todos, bom dia, pessoal. Eu sou Patrícia Rosa, né? Eu sou professora, mas eu também coordeno, junto, né, com um grupo maravilhoso, o Comitê Lula Livre, Justiça e Luta, e participo também, gente, da coordenação do Cineclube Campo Grande. Foi um desafio muito grande, né, que a gente aceitou participar desse projeto maravilhoso. A gente passou o ano de 2018 fazendo uma formação com a Frente Brasil Popular, e aí a gente trouxe para o nosso bairro esse projeto. E no ano de 2019, a gente trabalhou muito aqui com duas comunidades, a comunidade do Chié e a comunidade da Ilha de Joaneiro. E, assim, eu queria ressaltar, Liana, além de todas as demandas, né, que os colegas já falaram, que o projeto do Cineclube, gente, ele é muito importante. Você tem, né, no seu plano de governo, muita atenção com a cultura, né, a gente sabe disso. Inclusive, foi um ponto forte para a gente fazer a sua campanha, porque o nosso comitê também atuou na sua campanha, né, e graças a Deus a gente conseguiu eleger você. É um orgulho muito grande e um prazer também muito grande estar aqui. E, assim, diante disso, né, que também é um projeto de Marília Reis, a gente gostaria, gente, que essa área, né, do lazer e da cultura, gente, ela fossem vistas com muita também prioridade, porque nas nossas exibições, quando a gente abre um momento para o debate, o pessoal das comunidades, o pessoal do bairro, eles ressaltam muito a importância da gente ter esses projetos, porque lazer, gente, não é uma coisa barata, né? A gente tem um lazer muito caro na nossa cidade, todas as formas das pessoas terem uma atividade de ir ao cinema, de ir até uma praia, que é uma coisa muito pública, muito acessível, se torna caro, porque as pessoas têm que
usar o transporte, e as pessoas precisam, às vezes, de um lanche, enfim, todo o contexto, né, que está relacionado ao lazer. Então, eu gostaria, a minha fala, Liana, seria exatamente isso, da gente ter um olhar para os cineclubes, porque a gente tem espalhado na nossa cidade, gente, são vários, né? Não só no Recife, como a gente tem cineclubes também em Olinda, a gente tem cineclubes nas cidades do interior, e é uma área que é muito esquecida, né? Fica muito relegada a um trabalho muito restrito, as pessoas tiram dinheiro do próprio bolso para fazer esse projeto, e a gente poderia ter, sim, uma parceria, né, com o poder público para que a gente tivesse mais incentivo. Tá, joia? Não vou me alongar muito na minha fala, depois a gente pode também mandar isso por escrito, se vocês preferirem, e, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui. Um abraço bem grande para todo mundo, um beijão para você. Patrícia, querida, muito boa essa sugestão. O fomento à cultura. Gente, povo sem cultura. Cultura é uma dimensão fundamental. É interessante porque na nossa Constituição, a cultura não foi considerada um direito fundamental social. A gente lê muita literatura portuguesa e na Constituição de Portugal, a cultura é considerada um direito fundamental social. Então, muitas vezes a gente coloca, em razão da influência da literatura constitucionalista portuguesa, a gente coloca a cultura como uma dimensão do direito fundamental social, que deveria ser, mas a nossa Constituição não considerou. E isso é um absurdo, mostra o quanto o Constituinte de 88 não compreendeu esta dimensão como fundamental. E ela é uma dimensão da dignidade humana. A gente não pode excluir nenhum ser humano do acesso à cultura, se essa cultura é constitutiva da dignidade humana. Então, muito importante essa sugestão. Adorei, Patrícia. A sua fala também me lembra um pouco eu ia comentar com o Claudão, porque eu estive em Maricá, conhecendo agora, junto com a Frente Parlamentar pela Renda Básica da Câmara Municipal do Recife, estivemos o vereador Rinaldo Júnior, a vereadora Dani Portela e eu em Maricá, conhecendo a gestão petista de Maricá e o maior programa de renda básica da América Latina, mas além de ser o maior programa de renda básica, também é o Passe Livre. E sem o Passe Livre, as pessoas não têm acesso à cultura, não têm acesso ao lazer. Então, são todos pontos que se relacionam. O nosso partido, né, o Partido dos Trabalhadores, ele tem como política, e todos os candidatos a vereadores e candidatos a prefeito e prefeito, nas eleições de 2020, tiveram que assinar uma carta de compromisso. E um dos pontos da carta de compromisso era justamente defender o passe livre. É muito importante. Excelente a fala. Agora, eu queria chamar o nosso próximo inscrito, que é... Eu sou fã assumida, assumidésima, de maestro Ademir Araújo, maestro Formiga. Já prestei homenagem aqui no nosso mandato. Foi a primeira homenagem que o nosso mandato fez. Gente, eu tomei posse, aí era recesso, mês de janeiro, recesso. Abril, eu acho que foi 3 de fevereiro, que começaram os trabalhos legislativos. No dia 9 de fevereiro, a gente fez homenagem ao maestro Ademir Araújo, que foi no dia do frevo. Eu sou fã do maestro Formiga. Eu digo que ele é o nosso Villa-Lobos. E daí as pessoas dizem que não, porque ele é melhor do que Villa-Lobos. E eu concordo. Eu digo, é um empate, né? Maestro Ademir Araújo, da Orquestra Popular do Recife, patrimônio vivo do estado de Pernambuco. Por favor, nos honre com a sua palavra, maestro Ademir.
Maestro Formiga, abra o seu microfone, por favor. Agora, Pronto. Agora sim. Não, fechou de novo, fechou. Agora. pronto. Olha, eu peço desculpa porque ontem eu tive uma maratona de uma coisa gigantesca pela primeira vez, um Tribunal de Contas que tem o privilégio de ter um músico na presidência, idealizou, ouvir a voz da cultura com franqueza, com críticas ao tribunal, algumas coisas injustas, mas o doutor Disseu, que é o filho também de um músico, meu amigo, entendeu? E eu fiquei meio baratinado com a reunião de hoje. E eu, como sou atrapalhado muito com a tecnologia, fiquei apavorado, mas, graças a Deus, eu aguento na rotina e eu dizendo, pronto, eu vou escutar e me atrapalhei aqui, depois liguei para Alexandre me ajudou. Resumindo, a parte da cultura, Leandro, você tem sido a bandeira mais forte, desde o meu começo, porque ontem, com a bênção de Deus, eu completei 63 anos como um dos membros fundadores da Banda Municipal do Recife. Que quem quer conhecer a Banda Municipal do Recife, ainda tem algumas figuras que ajudaram nessa construção. Essa banda, ela atingia toda a população, chegava a fazer mais de 70 apresentações por ano, desde solenidades festivas, solenidade na Câmara. A Câmara não era botar gravação, não, era ao vivo. Não é? A banda cresceu. Aí, então, para se locomover para os altos, não é? O que é que se fez? Com o universo de 90 músicos, a banda de música ela pode ter, não é fração, mas ela pode ter a projeção dela de uma banda sinfônica com 50, 25 músicos, quer dizer, como uma banda de câmara, que é essa que atingiria o povo para subir o morro. Eu subi muitas vezes com a Orquestra Popular do Recife, mais distante, para inaugurar as escadarias nas comunidades. Isso me orgulha muito. Então, na questão do orçamento, eu não vou me alongar, então, ontem eu completei 63 anos de fundador da banda, aí estou mais novo hoje, mais guerreiro, e absorvendo também o seu lado guerreiro, viu? Então, olha, nessa questão da cultura, muita coisa pode ser feita se começarem a discutir a cultura como um formato que cada uma tem as suas cores, partidos, isso aí, mas na hora da cultura tem que os senhores vereadores, independente de siglas partidárias, eles encampem isso aí, porque quanto mais se criar momentos para a cultura, está ajudando o povo. E eu, que não sou um filósofo, eu sou um homem da favela, né, da Ilha do Janeiro. Platão dizia que os pilares da democracia eram a música e a ginástica, né, o movimento. E a música que pega a criança, que educa. Então, não é admissível que hoje que nós temos 4 ou 5 compadres, que eu não me engano, que não tem um projeto de educação musical com crianças a partir de 5 anos até os 15 anos, daí entrega à sociedade. Ah, não tem que ser música, não. Educação musical, eles é encaminhado para aquela profissão. Essa criança aprendendo uma linguagem musical, porque temos professores preparados para isso. Então, meu tempo... Viu? Então, essas crianças tendo essa educação musical com professores especializados que nós temos aí, ele começa a aprender o linguajar do alfabeto, das letras e das batidas do A, B, C, do ritmo do maracatu, do baião, botando a nossa musicalidade. Porque quando ela começa a ser invadida a partir do carnaval, com todo respeito aos colegas que vêm de lá, com culturas que não têm nada com o frevo, que impõem aquilo ali, altamente patrocinados pela algumas empresas que impõem os grupos. E a prefeitura também, não vou
eu não sou julgador para dizer, para condenar ninguém. Eu sempre, a minha crítica é equilibrada. Eu tenho compromisso com o meu povo e com aquelas pessoas que querem ajudar, independente de cores. Tenho o maior orgulho de ter construído uma amizade com essa vereadora Eliane e não me arrependo. E quero ver ela subir mais, independente com quem ela esteja, porque eu estarei junto ao lado dela. Agora, eu falando e ela falando de jeito. Eu apresento ela como minha candidata da cultura e da música, levar ao interior e mostrar nas bandas de música que são esquecidas pelos poderes municipais, bandas centenárias que não têm papel de música, não tem computador, a criança que pega o instrumento, que tem aquele orgulho. Nós temos vários Luiz Gonzaga no sertão do Pajeú, que eu conheço, e ninguém conhece aí, porque os poderes públicos, os modelos, não vai aí nenhuma crítica aos noviços das culturas atuais, mas vai com um alerta e um aprendizado. Eu não sou professor, eu tenho minha linguagem, da minha experiência. Eu comecei carnaval saindo de Bibiribe da Praça das Convenções, que há 2 dias antes, no dia 5, teve um movimento de libertação do Brasil na Praça da Convenção. Bicentenário. Eu acho que passou despercebido. Maestro, o senhor trouxe para nós. Olha, a gente está anotando aqui, enquanto você estava falando, a gente já anotou 4 sugestões de emendas muito, muito, muito importantes. Porque o senhor não citou apenas a banda. E eu queria dizer para quem está aqui nos acompanhando, gente, que Maestro Formiga, há anos, desde que eu conheci Maestro Formiga, e eu conheci Maestro Formiga numa audiência pública, na Câmara Municipal do Recife. Eu conheci Maestro Formiga, eu preciso dizer isso, porque eu já disse, eu sou fã do Maestro Formiga, eu sou fã declarada do Maestro Formiga, que para mim é um dos compositores mais geniais do Brasil, e tem uma ópera linda chamada Grande Abertura do Teatro de Pernambuco, que eu tenho a alegria de ter esse CD na minha casa. E me impressiona que poucas pessoas conheçam, é uma coisa que a gente tem que conhecer, os nossos gênios, como é o caso do Maestro Formiga. Maestro Formiga, eu conheci o senhor numa audiência na Câmara Municipal do Recife sobre o Carnaval, uma audiência que eu pedi a um vereador naquela época para a gente discutir o Carnaval do Recife. Eu era professora de Direito, nem sonhava na minha vida, não era afiliada a nenhum partido. Nunca que eu ia sonhar na minha vida que um dia eu ia estar na Câmara Municipal. Naquela época, se alguém me dissesse isso, eu ia dizer que tá doido, quero distância, mas acabou que eu vim parar aqui. E o senhor fez uma fala espetacular. Eu nem sonhava que o senhor era maestro, eu nem sonhava que o senhor era um dos mais geniais compositores do nosso país. E virei fã do senhor pela sua fala, e depois eu conheci o seu trabalho, virei fã mesmo, assim, de rasgar seda publicamente, de ter a alegria de ter os seus CDs na minha casa, de ter a alegria de saber que o meu filho conhece o seu trabalho desde criancinha, que ele hoje é adolescente, tem 15 anos e também é seu fã. O que o senhor está dizendo aqui sobre a banda do Recife, o senhor vem dizendo há anos, desde 2014, eu ouvi o senhor falar sobre isso na audiência pública na Câmara do Recife, e eu fico impressionada que se passou tanto tempo e o senhor precisa falar a mesma coisa. Isso é inadmissível. Eu tenho que compartilhar aqui a minha indignação, porque o senhor ainda falando da banda da cidade do Recife. E eu fico, honestamente, gente, eu fico indignada. Desde que eu conheci Maestro Formiga, falando da banda, do desmonte da banda da cidade do Recife, falando aqui da dimensão da educação musical para os nossos jovens. O papel da banda, o projeto que o senhor tem para a Praça do Diário, que é um projeto espetacular. O
O seu projeto, eu cito para todo mundo. O Maestro Formiga tem um projeto de ocupação da Praça do Diário com a banda da cidade do Recife, porque esse projeto é genial, esse projeto é espetacular, já era para ser realidade. Eu não sei o que acontece, o que falta para fazer esse projeto virar realidade. O senhor sabe que eu sou uma defensora ardorosa desse projeto. Eu sou uma defensora ardorosa desse projeto. Muito obrigada, Maestro Formiga, pela sua contribuição, por trazer aqui de novo a questão da banda, por trazer a questão da música, por trazer a questão da educação musical para os nossos jovens, por trazer a questão da dança. E pode ter a certeza que a gente vai brigar para colocar no orçamento. Vamos brigar para colocar no orçamento que essas bandeiras são nossas. Essa bandeira é de todo jovem recifense. Essa bandeira é do povo recifense. A gente tem que ter a música, tem que ter a educação musical, tem que ter a dança. E a gente tem que ter a nossa banda e tem que ter o seu projeto lá na Praça do Diário. Eu quero ver esse projeto. A gente ainda vai, Maestra Ademira, a gente ainda vai para a Praça do Diário para esse projeto se realizar, com a banda da cidade do Recife tocando frevo todo dia às 18 horas, hasteando a bandeira da cidade do Recife. Muito obrigada, Maestra. Minha amiga, vou dizer exatamente para que não se entenda mal. Não há nenhuma questão do lado profissional dos gabaritados músicos, instrumentistas da banda, que eu tenho orgulho de ter pertencido a ela. Nem a maestria bem entregue, mas trata de um projeto iniciado que, na época, quando nós idealizamos as escolas ambulantes de música, e era instalada nas agremiações, que é uma sugestão. Essas escolas eram dado aulas nas principais agremiações que tinham sedes, recebiam uma ajuda de manutenção da prefeitura, tinha um capital de giro, ajudava essas agremiações, estimulava, e a criança e até o adulto também tem na sede das pais aprender a música, lenhadores, vassourinhas. Então, esse projeto foi objeto de uma matéria do Jornal do Brasil e uma que eu lhe entreguei também sobre o Centro da Juventude, o atual Centro Compaz Eduardo Campos, quando lá, naquele Alto Santa Terezinha, se reuniu 60 crianças, não é, que hoje seriam musicistas. Então, esse projeto pode ser incluído. Esse projeto de música não precisa dizer que eu sou idealizador, não. É uma parceria com o povo que atende, porque meu ideário era exatamente conversar com a comunidade, chegar num morro desse, chegar numa casa, minha amiga quer ajudar no projeto aqui, onde, mas o que eu posso fazer? Eu disse, não, é o seguinte, aqui tem um terraço, a senhora aceita ter um aluno aqui da comunidade? Não posso, coisa, mas tem algum objeto aí? Não, tem um jornal velho, pega um saco, leva, pegando as igrejas independentes de crença religiosa, criando centro. Então, esse projeto de criança é um ideário, porque trouxeram, me permita, somente eu errar, trouxeram o modelo da Colômbia, dos compás, na parte de diminuição da violência. Eu não conheço a Colômbia, conheço de nome, mas o projeto lá, o plano de lá convivência musical da Colômbia, eu entreguei ao secretário da gestão anterior, que continua agora. Me apresentei nos primeiros dias do mandato dele como secretário. Está aqui o projeto, vim chegar aqui como voluntário, sou aposentado, não estou atrás de cargo. Instalaram um projeto que até hoje, de vez em quando, eu estou cobrando. Coloque educação musical de compás. E outra coisa, para encerrar, para você não me dar o cartão vermelho, você falou na Diário de Pernambuco, eu tenho uma missão para você agora, olhando para você. O Diário de Pernambuco, que eu construí uma música de 700 e poucos compassos. É a grande aventura do Diário. E que, quando eu fiz essa composição, morava onde eu tive a cheia que destruiu muitas partituras, e quando eu estava terminando, tenho orgulho de dizer isso aí,
estava chegando o carro para cortar a água e depois a luz. Eu terminei essa obra musical, que não está naquela história lá da minha biografia, não. Ali é a moldura. Eu terminei essa música aí. E outra coisa, quero que você me ajude a poder sensibilizar o governo. Eu vou ter que dar o cartão vermelho em razão do princípio. Mas agora para o DEP Pernambuco, sensibilize o governador para que entreguem aquele prédio do Diário antes que caia ali e crie um centro de cultura ali, no prédio do Diário. Eu vou ter que dar o cartão vermelho por causa do princípio da igualdade, maestro, mesmo sendo sua grande fã, mas assumo com o senhor o compromisso de irmos conversar com o nosso secretário de Cultura da cidade do Recife, o secretário Ricardo Melo, que tem sido muito sensível. Vamos conversar com ele, as suas sugestões vão entrar como nossas emendas. Estou assumindo aqui o compromisso, aliás, com todo mundo, tudo que eu ouvi até agora, pode ter certeza que tudo que a gente ouviu, não sou eu, aqui toda a equipe está anotando tudo a gente está assumindo o compromisso de apresentar como emenda e também conversar com os nossos colegas para que essas emendas sejam aprovadas. Vamos dialogar e vou marcar aqui com o senhor, combinar com o senhor, da gente fazer essa visita junto ao nosso secretário de Cultura, para que esses projetos virem realidade. Aqui a Lai Cavalcante está dizendo parabéns e gratidão pela resistência, maestro. Antes de chamar o próximo inscrito, que é o Luiz Eurico, eu queria ler o comentário da Liana Lisboa. Só um momentinho, deixa eu só achar aqui o comentário da Liana. A Liana Lisboa diz o seguinte: reitero manutenção e ampliação da política de promoção da saúde, em especial os NASFs e a Academia da Cidade, para que promoção da saúde e alimentação saudável não sejam tratados como ações. Os espaços públicos de atividade física e lazer qualificados, distribuídos no território, com acessibilidade e ações de educação em saúde, atividade física e alimentação saudável. Excelente, Liana, não sei se você ainda está aqui, muito bom, já vamos acatar também a sua sugestão e vou chamar o próximo inscrito, Luiz Eurico, pelo prazo de 4 minutos, Luiz. Deixa eu ver. Agora está ativo, né? Agora eu acho que estão me ouvindo, né? Olha, Helena, quero agradecer primeiramente a esse espaço e também reiterar o que o maestro disse, né? A importância da educação musical, isso faz parte, passa pela nossa cultura, tudo é muito importante. Agora, o motivo da minha fala é saneamento no Recife, no nosso querido Recife. Apesar de eu ser carioca, também já aderi ao Recife. O querido Recife está com esse outro... Eu ando muito, eu moro aqui na Rua da Aurora poxa, vejo aqui, presencio. Outro dia eu conheci um pessoal aqui do Remo, do Náutico, né? Ele conhece o Recife, o Capibaribe há muito mais tempo que eu, e falou com bastante tristeza que o Capibaribe é a fossa do Recife. E, no entanto, deveria ser, né? É uma tristeza, né? Mas é preciso abordar esse tema. E também eu tenho consciência que a Rua da Aurora é um trecho muito pequeno do Capibaribe, com certeza, mas já seria um início, já seria um ponto de partida. Uma coisa que se fala muito, se diz muito, sabe, Liana, e ouvintes, se fala muito que não, porque a sujeira venha das outras cidades, vem a sujeira física, vem a sujeira dos recicláveis, né? O saneamento é despejado dioturnamente no Capibaribe, e, infelizmente, né,
Liana, não é o saneamento somente da Rua da Aurora, é dos edifícios de trás também, em imediações. Agora, o que me chama muita atenção, o que me fez esse movimento, fazer esse movimento, é perceber que a prefeitura fez uma obra vultuosa aqui na Rua da Aurora, mexendo em calçada, mexendo em rua, uma obra bastante vultuosa, e, no entanto, o saneamento não se vê uma vírgula. É impressionante. E também o depoimento de que hoje pela manhã eu vi citarem que há coisa de 20 anos o Capibaribe era limpíssimo. Então, isso é uma coisa bastante triste, perceber que o desprezo que o Rio, e também, né, por que não dizer, essas nossas praias, esse nosso mar que tem dono, né? Se a gente entra, já corre risco de vida. Ter um rio que pudesse ser usado como praia seria uma coisa fantástica. Ora, N coisas que o Capibaribe poderia ter uso, transporte, já iria desafogar as ruas dos ônibus. Eu soube que há pouco tempo o transporte público era usado, era transitado pelo Capibaribe também. A CTTU tinha um transporte no Capibaribe. Então, fica aqui o meu registro para que se faça o saneamento, se melhore as coisas. Eu sei, e também, sabe, Liana, uma coisa que faz que não movimenta a prefeitura pelo saneamento é que é uma obra que não é vista. O que quer, o que se busca são coisas que sejam vistas, coisas que têm aparência. E a Rua da Aurora é um ponto de muita visão, é um ponto muito bacana, né? Do lado da prefeitura. Então, é muito mais interessante quebrar a calçada, que todo mundo está vendo, fazer o quebra-mola, né? De todas essas coisas, do que outras coisas que não têm como saneamento. E essa é a minha fala. Muito obrigado. Olha, parece que usei os 4 minutos. Muito obrigada, Luiz Eurico. Eu vou pedir, gente, deixa eu dizer para vocês, a gente tem essa metodologia inovadora em relação à audiência pública. Na audiência da LDO, a gente avaliou todas as sugestões ao vivo. Naquela audiência, inclusive, aconteceu de algumas sugestões a gente não conseguia enquadrar como diretrizes orçamentárias. Aqui, tudo que a gente ouviu se enquadrou. Inclusive, enquanto o maestro Formiga estava falando, a gente viu o orçamento destinado à música tem R$1.800.000. A gente viu a possibilidade também da gente fazer as emendas para atender as sugestões de maestro Formiga. E eu queria, Luiz Eurico, como você falou de saneamento, eu queria mostrar o que é que tem previsto de orçamento, tá, gente? Eu acho importante, gente, a gente mostrar essas informações, porque no começo da nossa audiência a gente fez alguns repasses técnicos, né? E agora eu queria mostrar o que tem previsto. E daí todo mundo que é da área de meio ambiente, o Léo Macedo, que já falou, o Gutenberg, você, Luiz Eurico, deem uma olhadinha no que está previsto, tá? De orçamento para saneamento, para a gente pensar o que a gente pode avançar em saneamento. Coloca aí, por favor, Igor. Você tem como ampliar? Vocês estão vendo, gente? Dá para ver o papel, mas não os números. Tem como ampliar? Pronto, agora aumentou. Liana, agora aumentou. Mas, Liana, infelizmente, eu acho que isso lembra, uma coisa que lembra automaticamente, é o velho e bom sair do papel. Não é verdade? Não, mas concordo. Mas aí, primeiro, esse é o momento para a gente garantir que esteja dentro do papel. Esse é o momento que a gente tem que estar dentro do papel. Primeiro tem que ir para o papel. Tem que estar na lei
lei orçamentária. E depois aí a gente vai para a briga para garantir que saia do papel. Nesse momento, a gente tem que brigar para entrar no papel. Tem que botar no papel, né? A lei orçamentária, a gente tem que brigar para sair do papel. Mas eu só quero mostrar, porque tem aqui também uma audiência pública tem perfis muito variados, né? Então, tem, por exemplo, Gutenberg tem um conhecimento técnico muito grande de meio ambiente. O Léo Macedo, que estava falando da questão da bacia, não só do Capibaribe, mas também do TGPO e do Pina. Baixa um pouquinho, por favor, Igor, para a gente poder olhar. Olha, outras medidas sempre fica... Olha aqui, gente, como é genérico outras medidas. Aqui, ó. Implantar sistema de saneamento integrado na bacia do Beberibe, fiscalizar a execução. Baixa um pouquinho para a gente ver. Você me ouve, Liana, ainda? Ouço, sim. Sobe um pouquinho, Igor. Tá bom. Sobe para outra Só mais página. uma frase que eu gostaria de falar. Por favor, Luiz Eurico. Posso mandar? Porque, Liana, hoje de manhã eu tive um depoimento que a prefeitura teria feito uma dragagem para tirar boa parte da lama do Capibaribe e tal, e depois voltou tudo outra vez. Mas aquela coisa, tirou toda a parte, mas não fez o saneamento, logicamente vai voltar. Perfeito. Aí o que eles gostam de falar mas não adianta nada, o povo faz e volta, não é verdade? Colocando tudo... Não, mas é óbvio, né? Pense uma coisa que não tem como deixar de sujar, é isso, né? Só se for seguir a sugestão do Bolsonaro de ir ao banheiro só a cada 3 dias. Não, mas olha, e também, sabe, Liana, como eu estou morando aqui, eu vejo muito grupos que vêm aqui para retirar o produto, Sim, retirar a sociedade civil, vários coisas projetos. que são trazidas pela maré. Então, é o sujo que vem da maré. Então, não é isso que suja. Saiu um estudo agora, foi até Gutenberg que me trouxe essa informação, de que um monte, literalmente, uma ilha de sujeira que apareceu no Rio Grande do Norte veio de Pernambuco. Então, importante. Depois a gente vai olhar com calma esse orçamento para o saneamento, mas muito importante. Vamos ver como é que a gente pode encerrar a apresentação, Igor. Como é que a gente pode avançar no orçamento em relação ao saneamento. Gente, o Claubão escreveu aqui, no orçamento, o dinheiro destinado à manutenção dos pavimentos das vias precisa ser priorizado para as ruas, avenidas por onde circula o transporte público. Exato, Claubão. O problema em relação ao orçamento municipal do Recife, Claubão, é que a gente não consegue fazer destinações específicas, a gente não consegue sequer citar bairro. Eu estou fixada, informática, tem que deixar fixado quem está falando. Pode me fixar? Obrigada. O problema em relação à lei orçamentária anual do Recife é que a gente não consegue sequer indicar bairro. Eles rejeitam todas as emendas que indicam bairro. A nossa lei orçamentária aqui, os critérios de rejeição são absurdos. Gente, está aqui o resumo das falas. Eu vou agradecer a todas, todos que participaram da nossa audiência pública, dizer que todas as sugestões serão contempladas nas nossas emendas, todas. A gente já avaliou juridicamente e todas as sugestões que foram feitas vão ser apresentadas como emendas. Para quem não participou da nossa audiência, não tem problema. O que chegar de sugestão até o dia 20 de outubro, nós vamos avaliar. Até o dia 20 de outubro, nós estamos assumindo compromisso
de avaliar todas as sugestões que chegarem para o nosso mandato. O prazo final para apresentação de emendas é 25 de outubro. Nós precisamos de um prazo para fazer a avaliação jurídica, fazer as adequações, escrever emenda em forma de emenda à legislação, escrever a justificativa. Então, a gente precisa de um prazo para adequação jurídica. Até dia 20 de outubro, nós vamos avaliar todas as sugestões. E todas aquelas que preencherem os requisitos serão apresentadas como emendas à Lei Orçamentária Anual e ao Plano Plurianual. Nós estamos assumindo esse compromisso público do meu mandato. O mandato da vereadora Eliana Cirne assume esse compromisso público de apresentar como emendas todas as sugestões que forem apresentadas até o dia 20 de outubro e que preencherem os requisitos legais. Quais são os requisitos? Eu agradeço a participação de todas as pessoas, dizer que esta foi uma audiência pública histórica, a primeira audiência pública da história da Câmara Municipal do Recife, que foi realizada antes do prazo de emendas e que, portanto, institucionaliza as sugestões da sociedade civil para o orçamento da cidade do Recife. Espero que esta se torne uma prática institucional da Casa de José Mariano e também digo que nós, através desta audiência pública, consagramos o princípio da participação popular, porque nós acreditamos na importância da participação para melhoria e democratização de todas as políticas públicas. E, com isso, declaro encerrada a nossa audiência pública, o orçamento que queremos. Muito obrigada.